O nome do anime tá aí na descrição. Liu foi alvo de experimentos por seus pais quando criança e se tornou o futuro da humanidade. No entanto, a sua família o traiu várias vezes até que eles conseguiram condená-lo à vida após a morte. Mas, como ele tem poderes ocultos, ele começou a se preparar para se vingar. Nesse mundo, grande parte da população mundial foi transformada em bloodivores, vampiros sedentos de sangue com poderes especiais. Tudo isso começa como um efeito colateral da cura para uma pandemia da insônia maciça. Como resultado, o departamento BST, encarregado de manter os humanos a salvo, criaram colares especiais chamados de GPS para rastrear a sede de sangue e a localização de cada bloodivore. Mesmo a menor mudança na emoção pode decidir se eles vivem ou morrem. Liu foi apresentado à mídia aos 5 anos de idade como o filho proclamado da paz e esperança para a humanidade. Nascido de uma mãe chamada Shimon e um pai bloodivore chamado de Maintendio, a sua existência se destina a conectar as duas espécies. Enquanto a sua mãe é uma cientista, seu pai é o chefe do BST e estava encarregado de neutralizar o sangue das ameaças. Os pais do Liu realizaram vários experimentos com ele a fim de suprimir a sua sede de sangue, mas na verdade ele não precisa beber sangue, já que ele é mestiço. Isso chamou tanto a atenção da mídia que um dia um bloodivore invadiu a sua casa procurando por ele. Embora os alunos e funcionários tenham sido informados para evacuar, por algum motivo o professor do Liu disse para ele ficar para trás. Ele é feito de refém e o bloodivore quer falar com seu pai, mas ele se recusa a negociar. Então o bloodivore diz pro Liu que ninguém se importa com ele, dizendo que o seu professor e amigos o deixaram para trás, o deixando como se fosse uma isca para escapar, e que o seu pai não estava nem aí para proteger a vida do seu filho, e nem mesmo apareceu para salvar ele. Como resultado, o bloodivore optou por jogar o Liu de cima do prédio. Anos se passaram desde o incidente, e o Liu agora tem 16 anos. Ele passou os últimos 11 anos em um orfanato. A sua mãe desapareceu misteriosamente, e ele não podia suportar viver com seu pai. O Liu aborda tudo timidamente, e tem um bom relacionamento com seus amigos, e que se deve em grande parte ao seu carisma natural e habilidades de liderança. Mas agora, ele e seus amigos foram falsamente acusados de assassinato pelo seu pai e foram condenados à morte. Enquanto esperam em uma cela, ele é visitado pelo seu pai. O Liu olha para ele com desdém, perguntando se ele estava aqui para salvar o dia. Mas quando seu pai menciona sua mãe, o Liu fica furioso e eles entram em um confronto físico. O Maintendio machuca o seu braço, queimando ele, deixando uma cicatriz. Então, o deixa para ser levado, enquanto diz ao seu filho que ele não vai ser capaz de escapar. O Liu e seus amigos são transportados para a prisão, mas a sua avó é bloqueada e baleada várias vezes. Depois de acordar, o Liu não tem ideia de como ele chegou ali. Olhando em volta, ele vê um casal de pessoas desconhecidas. Um homem e uma mulher ao lado dele acordam e se apresentam a eles como Li Xin e Shoifan. As portas da sua cela se abrem e eles logo percebem que muitos outros prisioneiros bloodivores ou que estavam no corredor da morte estão presentes. Andy entra na sala. No entanto, quando Liu estava prestes a chamá-la, a verdadeira Andy aparece atrás dele. A misteriosa mulher explica que eles estavam em Aori, um lugar onde os prisioneiros do corredor da morte participarão de um jogo de sobrevivência. Isso irrita algumas pessoas e um homem se aproxima para atacar a mulher. O Shen se aproxima para protegê-la, porque ele quer marcar pontos com a Andy, e diz aos outros prisioneiros para recuarem. Isso leva em uma briga entre ele e outro preso, na qual o Shen é espancado gravemente. No momento em que o homem estava prestes a atingir o Shen com um golpe fatal, a sua cabeça simplesmente explode. Os prisioneiros ficam em estado de choque, mas a mulher explica que o seu GPS agora contém bombas programadas para explodir quando eles atacam os outros presos, ou quando seu colar chegar a 0. Um monstro aparece de repente e corta a mulher ao meio, revelando que ela é um robô. O monstro começa a atacar os prisioneiros, então Liu e a Andy começam a fugir, só que ainda mais criaturas aparecem na sala enquanto eles fogem. A Ethan implora por ajuda e eles param para proteger ela. No entanto, um monstro aparece na frente deles cara a cara com o Liu, que ativa o seu poder especial. O monstro avança, mas ao usar sua habilidade, o Liu voa e sofre dano de recuo.
O monstro é rápido em seguir ele e tenta atacar a Andy, mas ela é salva pelo Liu. Então isso dá ao Liu, a Andy e a Ethan a oportunidade perfeita para escapar. Eles escapam pelo sistema de ventilação e acabam em uma antiga sala de escritório. Após verificar a sala em detalhes, o Liu percebe que o prédio parece que estava abandonado há anos. Então ele começa a se lembrar que esteve naquele prédio quando ele ainda era uma criança. O Liu e as duas meninas continuam verificando os quartos e ele diz que esse lugar estava ligado ao experimento que seus pais fizeram com ele. De repente, um monstro aparece e os ataca. O Liu pega uma barra de metal para lutar contra o monstro. E enquanto ele luta, dá a Andy e a Ethan uma chance de escapar. Enquanto fogem, as meninas se deparam com uma outra criatura. A Andy tenta segurar ela, enquanto a Ethan encontra um caminho para elas conseguirem fugir. A Ethan encontra uma porta aberta e empurra a Andy para dentro e fecha a porta. Isso prende a Andy do lado de fora, onde o monstro pode finalmente comer ela. O Liu alcança a Andy tirando a criatura do caminho para salvar ela. Depois de escapar por um tempo, ele vai até a Andy e vê que ela estava ferida. Isso o deixa sobrecarregado, mas os monstros estão se aproximando. Então, ele a pega e tenta fugir com tudo que tem. Ele verifica a Andy de novo e ele vê que ela estava em uma condição muito crítica. O Liu esfaqueia a criatura com uma barra de metal. E embora ela tente continuar atacando, logo desaparece em manchas azuis. O Liu tenta frustradamente abrir um buraco na parede que os impede de ir mais longe, enquanto relembra o quanto ele a valoriza. Ele começa a chorar, se sentindo totalmente desamparado ao ver a pessoa de que ele mais gosta sofrer. Naquele momento, um brilho azul aparece da cicatriz no seu braço e o Liu rapidamente deduz que isso pode ser obra do seu pai, como ele também viu quando seu pai ficou emocionado durante a briga. Nisso, várias safiras azuis aparecem ao seu redor, e ele imediatamente percebe que isso é algo relacionado à sua mãe, e que o seu pai deu isso para ele. O Liu consegue reunir conhecimento sobre as origens dos Bloodiverys e a Ori. Ele descobre que a Ori é o lugar onde a cura que criou os Bloodiverys foi feita, e que mais tarde foi usada para fazer experimentos com ele e outros Bloodiverys. O mais importante é que ele usa a Safira para descobrir uma maneira de salvar a Andy com uma transfusão de sangue, se cortando e fazendo a Andy beber o seu sangue. Isso ativa o seu GPS e ela acorda o Bloodivery dentro dela, o que faz ela sugar ainda mais sangue dele, fazendo com que ambos logo desmaiem. Uma figura misteriosa se aproxima dele e enquanto Liu acorda depois de ter um sonho com a sua mãe, tocando ele, assim como a figura misteriosa fez, naquele sonho a sua mãe diz a ele que o protegerá até ele ficar forte o suficiente para se manter. Então ele percebe que a parede atrás deles foi destruída. A luz externa é visível e a Andy estava deitada por perto. Então ele a pega e começa a se mover em direção à enfermaria. A Andy pergunta por que o Liu sempre a salva e ele se lembra do primeiro encontro deles. No momento em que a viu, ele se lembrou da sua mãe e começou a chorar internamente para ele, jurando proteger ela para sempre. Uma criatura semelhante a um dragão voa perto dele. A Andy diz a ele para soltá-la e ela diz que deve haver outras coisas mais importantes para o Liu do que ela, pois ele sempre criou uma barreira que o manteve isolado dos outros. Ela diz ao Liu para deixar ela para trás e perseguir o que ele quer. O Liu se recusa e a pega de volta e caminha em direção à enfermaria enquanto lentamente se abre sobre si mesmo. Ele ficou extremamente incomodado com o desaparecimento repentino da sua mãe e como seu pai nem se importou. Ele fala que isso o arruinou emocionalmente e o fez querer procurar a sua mãe, mas ele encontrou a Andy no orfanato. A Andy continua ficando mais fraca e o caminho para a enfermaria parece cada vez mais longe. Tentando chegar rapidamente à enfermaria, o Liu escala em um caminho perigoso e a Andy cai de costas. Ele olha desesperadamente pensando que foi a sua ideia que colocou eles nessa confusão. A sua voz interior começa a despertar enquanto o monstro aparece e tenta atacar a Andy. Mas o Liu é pego e não consegue chegar até ela a tempo. Naquele momento, ele desmaia. Ele acorda com uma garotinha loira estranha em cima dele e ele vê a Chen e o Li Shan na sala. A Chen dá socos no Liu rapidamente, chorando e perguntando por que ele não protegeu a Andy. Eles socam um ao outro enquanto deixam escapar lágrimas e raiva. Logo, eles param e apenas ficam sentados, chorando juntos. O Liu escuta a porta batendo ao vento, ele olha para fora e encontra a Andy parada ali. O Shen e Liu, cheios de emoções, dizem que ela não estava respirando quando a encontraram, mas a Andy
diz que não se lembra muito depois que ela e o Liu foram atacados pelo monstro. Ela também diz a eles que conheceu uma garota loira que pode ter salvado ela. Li e Shen reconhecem a garota como Yaya, explicando como a encontraram ao procurar pelo Liu em uma sala com um estranho fenômeno de fusão. O Liu suspeita que a Yaya e a sala pode ser a raiz do mistério, então ele e Shen saem para procurar a sala. No entanto, eles conseguem ver prisioneiros com armas reunidos patrulhando a área. A Angie usa um dispositivo de comunicação para falar com o Liu para dizer que eles precisam de ajuda porque a contagem do GPS da Yaya caiu para 5. Tendo escutado um barulho, os prisioneiros atiram e eles derrubam um dispositivo de comunicação. Eles apontam suas armas para o Liu e Shen, mas eles dizem que eles só querem a sua ajuda e pedem para falar com o seu líder, mas usa isso como desculpa para agir. Enquanto foge, o Liu conta a Shen que eles deveriam capturar um monstro vivo para salvar a Yaya. Embora o plano pareça ridículo e impossível, eles logo chegam em um Winkale e um grupo de prisioneiros lutando com um monstro é visto, mas eles dizem a eles para não o matar. O Liu amarra o monstro e ele volta a ser apenas um menino Bloodivore. O Liu fala com as pessoas e eles dizem que o garoto tocou em um objeto parecido com Headstone, que parece ter dado a ele habilidades estranhas. O Liu deduz que tocar a pedra vermelha ativa as habilidades de humanescência de alguém, e que provavelmente os deixa furiosos no início. Logo depois, o Liu pede a ajuda do Lu Yao, que é um dos Bloodivores mais poderosos, para salvar a Yaya, já que matar monstros ajuda a manter a contagem de GPS. O Yao aceita a oferta e decide contar um segredo para o Liu. Ele o leva para um quintal atrás do seu quarto e então o Yao revela uma série das mesmas barreiras de buraco negro que o Liu tinha visto antes de dizer a eles que elas estavam lá para garantir que os prisioneiros não tentem escapar. O Yao também diz ao Liu para se juntar à sua equipe para que eles possam almejar coisas maiores, mas ele recusa a oferta na hora. O Yao balança a cabeça, dizendo que um poderoso Bloodivore, que não é seu aliado, é seu inimigo, e tenta jogar o Liu no buraco negro. O Liu então usa o seu poder para voar de volta, mas o Yao o ataca. O Yao tenta novamente jogar ele nas barreiras, mas o Liu usa sua velocidade e habilidade da humanescência para ultrapassar ele e reverter o impacto. Uma bomba de fumaça explode e ele aproveita a oportunidade para agarrar o Shen e fugir. Eles devem se apressar para que possam salvar a Yaya e parar o Li Shen, que já havia absorvido um cristal vermelho. No caminho de volta, o Liu fica pensando sobre o momento em que o Yao mencionou o seu pai e se pergunta que a conexão que os dois poderiam ter. O Liu e Shen chegam no momento em que o Shen começou a atacar a Angie. O Shen é muito poderoso pro Liu, então ele decide correr em direção ao monstro que eles encontraram anteriormente. O Shen, no entanto, tem a habilidade de gerar espadas, permitindo ele lutar com várias armas perigosas. Ao atacar com grande velocidade e força intensa, o Shen torna difícil para o Liu se desviar dos seus ataques. Ao invés disso, o Liu diz ao Shen para trazer a Angie para o prédio abandonado onde o monstro morava. Isso dá uma chance melhor de matar a criatura, pois ela não pode deixar o prédio. O Shen, no entanto, é muito forte e seu poder continua aumentando, permitindo que ele lute facilmente contra o monstro. Quando o Shen estava prestes a matar a criatura, o Liu decide interceptar o ataque e levar ele. Mesmo se o monstro tivesse morrido pela mão do Shen, a Yaya não seria capaz de matar ele para ganhar pontos de GPS. Ele usa sua humanescência para trazer o Shen para o céu e lutar lá. O Shen tem a vantagem, pois tem reflexos desumanos e a capacidade de gerar armas. A habilidade do Liu ajuda a manter a luta no ar, dando a Angie e o Shen uma chance de escapar, mas eles decidem ficar e tentar ajudar, já que o Liu estava arriscando a sua vida para salvar eles. Ao receber o golpe que o deixa inconsciente, o Liu então diz a todos que para salvar ele, eles precisam colocar bombas em todos os lugares do prédio, e ele decide armar as bombas ele mesmo e quer que eles pressionem o botão da detonação às 12 horas. Independente de como vai estar a situação em questão, o Liu parte para armar as bombas sozinho e de uma maneira eficiente arma as bombas uma a uma em cada sala. No entanto, em uma dessas salas, ele encontra um corpo perturbador e se pergunta o que poderia ter acontecido com ele.
Ele questiona se costumava viver aqui e se foi atacado por um monstro, mas ele não tem um colar de Bloodivories. Então o Liu descobre uma joia do seu passado na mesa. Ele se lembra da assistente da sua mãe que se chama Zui, foi ela que deu pra ele, e abrindo a tampa do medalhão, tem a foto da Zui. O Liu continua vasculhando a sala e encontra um diário que registrava a pesquisa científica em andamento. Aparentemente a pesquisa não estava fazendo muito progresso e estava ficando cada vez pior com o passar do tempo. Então eles escolheram seguir em frente com o plano B. O Liu usa sua Safira para procurar o plano B e descobre que a Andy era uma das pessoas listadas como objeto de pesquisas. Ele pesquisa a pessoa por trás dessa pesquisa e descobre que a BST e seus pais foram uma parte importante disso. Antes que ele possa investigar mais, um monstro o ataca, mas ele é capaz de enganar o monstro e cair no chão. Isso dá um pouco de tempo para configurar os explosivos restantes, mas os monstros voltam e começam a atacar ele. O Liu tenta desesperadamente lutar quando a Andy, que agora é capaz de ativar a sua humanidade, chega para salvar ele. Ela ganha um tempo prendendo os monstros com as sombras, mas o Liu a agarra e escapa, porque é muito perigoso ficar lá. Depois de escapar do prédio, a Yaya detona a bomba com sucesso, ganhando pontos de GPS que ela precisava. Isso destrói o prédio e deixa o Liu inconsciente, mas enquanto os outros lutam contra os monstros que aparecem, a Yaya a toca e de alguma forma cura o Liu quando ele abre os olhos. Ali, ele vê a Zui emergindo do cadáver do dragão.